Pessoal, está todo mundo chegando nos 5 minutos mesmo, hein, Coelho? Você estava certo. Mas, vamos lá, Coimbra. Pessoal, queria agradecer a todos os inscritos, né? A gente vê profissionais de várias empresas, né, vários segmentos e alguns amigos também. A gente está vendo aqui já assistindo o evento com a gente. Eu não vou nomear, né, porque certamente eu vou esquecer de várias pessoas e várias empresas, né? E para quem se inscreveu e não conseguir assistir, esse vídeo vai estar gravado, como o Hélio falou, nas mídias sociais da IoT Solutions e também no canal Supply Chain Aid, que a gente também publica todos os vídeos por lá. Tá? Então, hoje nós vamos falar de uma forma bastante interativa sobre tudo que está por trás do MES, né, que é uma solução bastante completa de MES, que é o Manufacturing Execution System, e eu que represento a SEC Consulting, que foi fundada em 2010, e a gente constituiu a empresa para atuar no mercado de uma forma flexível, como profissional interino ou consultoria, mas para promover a transformação digital da cadeia de suprimentos, ou seja, o Supply Chain Digital Transformation. E qual é o aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Através de metodologias ágeis, especificamente o Scrum, porque um projeto com essa complexidade a gente não consegue desenvolver através das metodologias convencionais de gestão de projetos. Então, nós, em parceria com a IoT Solutions, a gente tem total condição de desenvolver um projeto desse com bastante sucesso e o que a gente vem observando através dos cases aí nesses últimos anos, né? Nós temos uma missão de gerar resultados financeiros, eu não vou ler a missão toda aqui, mas trabalhando com visão e com valores como ética, respeito, humildade, integridade e transparência em tudo que a gente faz. Tá? Obrigado. Coimbra, eu acho que foi interessante eu comentar no sentido de que nós entramos com a parte da tecnologia, com a implementação, mas existe todo um conhecimento e um know-how de implementação, metodologia, não só de implementação da tecnologia, mas de rollout da tecnologia que a SEC agrega com a gente. Mas, rapidamente, sobre a indústria IoT, nós somos uma empresa sede aqui nos Estados Unidos, onde eu estou baseado, e com uma filial no Brasil. O nosso foco é prover soluções de ponta a ponta, né, para automação, desde a coleta de dados até a inteligência artificial. E aqui à direita a gente tem algumas empresas que a gente distribui soluções aí no Brasil. Eu vou passar rapidamente. Nós vamos falar hoje da solução de MES da Cantier, mas a gente fala desde da solução da Siemens para coleta de dados. A gente tem o portfólio da Siemens de hardware e software para coleta de dados. Depois a solução da Litmus para integração, consolidação, harmonização desses dados, para poder enviar os dados tanto para um software como o da Cantier, como um software de inteligência artificial da Processmind. Temos duas aplicações verticais muito específicas, uma para a área de mineração e gerenciamento e monitoramento geotécnico, e essa solução para a área de saneamento, ok? Mas temos um portfólio bastante interessante, além da Hexagon, e tem uma solução de mobilidade bastante poderosa. Mas, falando um pouco das pessoas que vão conduzir o seminário hoje, temos o Carlos Eduardo Coimbra. Coimbra, você quer falar um instantinho? Seu background? Falando rapidamente, a minha formação, que, aliás, a mesma do Hélio, somos engenheiros mecânicos pelo Mackenzie, depois eu fiz administração industrial pela Vanzolini e o MBA executivo internacional da FIA, e tenho aí vários anos de experiência nos diversos processos de supply chain, especialmente planejamento, manufatura e distribuição nos bens especialmente em bens de consumo e ciências da vida, exceto farmacêutica por enquanto, e empresas multicanais de vendas. A gente trabalha muito no estabelecimento das estratégias, projeto, execução e melhores práticas na cadeia de suprimentos, promovendo uma verdadeira transformação digital em supply chain, aplicando metodologias ágeis, e aí eu estou falando de Scrum. Aí o Hélio, por favor, fala um pouquinho de você também. Deixa o Ruslan, por favor. O Ruslan é o nosso especialista na manufatura industrial. Ruslan.
Perfeito, boa tarde a todos. Meu nome é Ruslan Segurski, eu sou analista de sistemas, né? Só que com um background industrial. Então, desde ali no final da década de 90, eu trabalho com redes industriais dentro do âmbito de TI, né? Possuo um curso técnico pelo MIT em Smart Manufacturing, onde engloba toda a parte de IoT, coleta de dados, né? O que fazer com os dados, tecnologias para isso. Então, eu sou também o técnico especialista nas soluções, né, de manufatura da Industrial IoT, como, por exemplo, o Cantier MES, que nós vamos apresentar aqui hoje. Eu sou o Hélio Samora, como engenheiro mecânico, estou na área de tecnologia há mais de 30 anos e espero que a gente possa contribuir com vocês aí com um conhecimento adicional. Mas, dando seguimento, a gente tem o nosso foco, né? Vamos falar um pouco da indústria 4.0 e o Brasil, onde é que a gente está nisso. Acho que existe muito buzz na indústria 4.0, a gente espera hoje, né, trazer algumas informações valiosas para vocês, mas esse é um gráfico da indústria do mercado, falando da evolução, né, o que é a indústria 4.0, e eu costumo falar, bom, a gente quem está no mercado de automação como eu, o Coimbra, há muitos anos, né, fala mais de algumas décadas de automação. Na verdade, o que a indústria 4.0 faz é trazer esses dados, né, que eu já tinha aqui, ou de alguma forma já estão dentro das minhas quatro paredes, e fazer uso dele, né, para entender como melhora os processos, como é que melhora os produtos, como eu diminuo as perdas, e assim por diante. Então, esse é um gráfico interessante. Mas como é que está a indústria no Brasil, né? Nós, como engenheiros, especialistas, estamos vendo uma indústria que hoje representa apenas 10% do PIB. Já foi em 80, quando nós entramos na fazer engenharia, né, quando nós estávamos na faixa de 30% do PIB, né, vinha da indústria. Hoje aí também teve uma queda de produtividade em função das crises econômicas, né? O Brasil ainda tem uma posição não muito importante no ranking de inovação, a gente espera que isso melhore, mas a situação parece não boa, mas os dados da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial diz que, mesmo que o Brasil, né, tenha passado por um processo em algumas áreas de desindustrialização, a oportunidade é gigante para trazer a indústria do Brasil novamente e investir não só na indústria existente, mas também em novos segmentos da indústria. Então, por isso todos nós acreditamos que a indústria do Brasil ainda pode voltar a ter uma posição mais importante do que ela tem hoje, e a oportunidade está na mesa, né? Qual é essa oportunidade, segundo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é a BDI? Segundo a BDI, um ganho de eficiência na indústria pode trazer um benefício anual da ordem de 34 bilhões. A redução do custo de manutenção de máquinas e equipamentos pode trazer uma economia da ordem de 31 bilhões. E o melhor uso dos equipamentos, das máquinas que a gente tem no chão de fábrica, uma economia adicional de 7 bilhões. Então, o Brasil tem oportunidades que cabe a nós, cada um de nós nessa conferência, tentar buscar isso. Eu acho que também, em função da quebra, o Covid, participando de um outro evento, o Covid representa uma oportunidade única no sentido de que houveram várias quebras de cadeias de fornecimento, a gente está vivendo isso, né, no mundo inteiro, em função do Covid. E o mundo acordou, que no Brasil, os países não podem depender tanto da China e de outros países do Sudeste Asiático. Então, essa é uma oportunidade para a indústria, e eu convido a cada um de vocês que está com a gente aqui hoje a ver como é que a indústria de vocês, como é que a empresa de vocês pode crescer oferecendo opções para o mercado americano, para o mercado europeu, mesmo para o mercado brasileiro, que hoje são providas pelo leste europeu. E essas oportunidades vão exigir que a gente use coisas como internet das coisas, inteligência artificial. Nós estamos produzindo produto, estamos tendo perda de matéria-prima, de horas, de reparo de máquina. Como é que a gente pode usar a IoT para coletar esses dados, entender esses dados, submeter a algoritmos de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, para que a gente possa apoiar os gestores a tomarem melhores decisões mais rápidas. Okay? Como é que a gente transforma isso em produtos melhores? Para isso, a gente vai, né, o tema é muito vasto, a gente vai focar hoje num sistema de execução de manufatura,
e aí eu convido o Ruslan para assumir aqui para frente a apresentação. Ruslan, eu vou parar de compartilhar e te passar o controle. Perfeito, obrigado, Hélio. Ruslan. Oi, Estão vendo minha tela? Sim. Perfeito. Bom, então vamos falar um pouquinho de MES, né? O que é, como ele surgiu, né, e como pode estar ajudando as empresas. Primeiro, falar um pouquinho da história dele, né? Então, vamos dizer, os conceitos de automação das produções, né, de gerenciamento de inventários, começou na década de 70, né, de 1970. Então, ali as primeiras empresas começaram a fazer uso, né, de seus departamentos de TI para criar os primeiros sistemas para fazer o gerenciamento dos seus estoques, do material que está em processo, né, interno. Na década de 80, começaram a surgir os primeiros MRPs, né? Então, os primeiros sistemas de requisição e planejamento de ordens de produção, né? Então, começou a se organizar, né, informatizar realmente as produções nessas companhias. Em 92, começaram a surgir as primeiras aplicações que nós podemos chamar de MES, né, de Manufacturing Execution System, que eram, como as anteriores, né, geralmente programadas internamente nas grandes corporações. A partir de 1995, visto, né, que surgiu e começou a ter um boom de demanda, o MES, a ISA, né, que é a International Society of Automation, começou a definir os padrões do que deveria ser englobado, né? O que o MES, quais são as funcionalidades que o MES ele deveria ter para ser considerado MES. Então, a partir daí saiu o ISA 95, né, onde foi definido esses padrões. Não são os padrões do MES, mas também, por exemplo, de camadas de automação, né, até onde vai, por exemplo, automação, onde começa a TI, etc. Justamente esse cenário aqui. Então, o ISA 95, além dele definir o MES, ele define também as camadas de automação. Então, nós temos a primeira camada, que são os dispositivos de campo, né, os sensores, atuadores. Depois nós temos a segunda camada, onde começa a se ter lógicas, né? Então, você tem CLPs, vocês têm PCs industriais, a própria CNCs, né, que interpretam os comandos, aí você começa a ter controladores FPGA, lidando com esses dados eletrônicos vindo da fábrica, né? Então, a primeira camada, vamos dizer, a primeira camada, que são os dispositivos de campo, sensores, atuadores, eles vão estar no ambiente físico, vamos dizer, eles são físicos, então eles vão estar atuando com grandezas analógicas, né? A partir da segunda camada, a gente vai ter a digitalização desses dados analógicos para dados computacionais, né? Então, vamos estar trabalhando em bytes, conjuntos de dados, né, de 0 e 1, e a partir desses dados tratados por essa camada 2, é levado para a terceira camada, que ainda é no âmbito de automação, que seriam os IHMs, né, as telas de interação, a interface humana, né, para interação com esses sistemas de automação, e também plataforma SCADA, para fazer toda a supervisão do funcionamento da planta. Então, o SCADA, ele está, né, para automação, vamos dizer assim, tem até um momento que as duas plataformas elas se unem, né, SCADA e MES, elas têm ali uma sobreposição, mas basicamente o SCADA ele vai informar como que estão os equipamentos e como os equipamentos estão performando quanto às suas grandezas físicas. Então, por exemplo, temperaturas, rotações por minuto, esse tipo de coisa. E o MES, que já parte para a quarta camada e aí passa a ser o domínio, né, do pessoal de TI, ele vai estar trabalhando com os dados financeiros, com os dados de processo, com os dados administrativos da produção, né? E, por último, no topo da pirâmide, nós temos o RP, que ele vai consolidar todos esses dados, né? Então, aqui, vamos dizer, uma fatia do RP ele vai estar integrado com o MES, com SCADA, né, com essa pirâmide da automação, que vai fazer o controle dos custos, custo de hora homem, custo de hora máquina, matéria-prima consumida, material em processo, produto semi-acabado, produto acabado, emissão de nota fiscal, essas coisas. Bom,
O ISA 95, como eu falei, também ele define as principais funções de uma plataforma MES, né? Então, basicamente, eles separam em 5 funcionalidades. Então, a parte do RED, que se chama, né, que é a parte do desenvolvimento, otimização, preparação de produtos e processos para a produção. Então, aqui é onde o MES ele vai conversar também com o RP, né? Então, ele vai estar trabalhando com o MRP em conjunto para trabalhar, para criar, né, as sequências de ordens de produção, otimização dos tempos de processos, né, e preparar uma ordem de produção para ser produzida. Então, seria a definição das etapas, das operações, né, cai dentro desse RED. A execução, o que seria? Seria a parte de você executar o que você planejou no RED. Então, ele vai permitir que você imita as ordens de produção e faça o acompanhamento dele, né? O process, ele trabalha, vamos dizer, bem junto com essa parte de execução, que ele vai fazer o controle do processo e da planta. Então, você vai saber, por exemplo, uma eficiência de um equipamento, a eficiência de uma célula, né? Saber o material de processo, onde que ele está, o WIP, né? O Work in Progress, como, por exemplo, uma ordem de produção, em que operação que ela se encontra, em que equipamento que ela está parada, qual foi o saldo produzido, quanto falta, tempos restantes para essa produção. Depois nós caímos na parte de análise, que depois de nós termos todas essas informações, vamos dizer que online, né, capturadas do shop floor em tempo real, nós temos a parte de análise, que seria o quê? A análise de todos esses dados históricos das produções anteriores, das produções atuais, gerando gráficos, dashboards, para a melhor administração da produção. E a coordenação, que seria justamente uma integração, né, com RP, com SCM, que permite a integração e a troca de dados entre os sistemas. Bom, benefícios do MES, né? Quais são os principais benefícios dessas plataformas? Primeiro, ele vai permitir que vocês tenham uma consciência dos reais tempos, né? E com isso vocês conseguem trabalhar na redução do tempo e do ciclo de fabricação. Você consegue reduzir, eliminar tempos de entrada de dados, porque justamente tempos... como que funciona? Vamos dizer, uma empresa sem uma plataforma MES. Você vai ter um papel que vai circular no chão de fábrica, junto com as folhas de processo, com as ordens de produção, onde vão ser anotados os tempos. Então, por exemplo, o Pedro iniciou a operação 10 às 4 horas da tarde do dia 27. Quando ele concluiu? Ele terminou no dia 28, às 4 horas da tarde. Então, a gente teve um ciclo dessa operação de 12 horas. Só que isso está no papel e está rodando com o produto. Como que você vai saber, né, esses dados? Como que você vai ter acesso a essas informações do gestor? Ele vai ter acesso a partir do momento, vamos dizer, que o estagiário vai pegar esse papel que rodou na produção, vai planilhar, colocar isso no Excel e criar um gráfico que vai passar para a gerência. Então, você elimina todo esse tempo da entrada de dados, desse processo manual, e você começa a ter isso online. Isso permite, por exemplo, que os gestores, né, parem de chorar sobre o leite derramado e ajam sobre os problemas quando eles estão ocorrendo. Você consegue também reduzir trabalhos em processo, né, os trabalhos em WIP, porque você sabe o que está parado na fábrica, o que precisa ser feito. Você consegue acelerar a troca de informação entre turnos, você tem todas essas informações digitalizadas, né? Você consegue reduzir o tempo da entrega do produto para o cliente, porque justamente quando você tem uma gestão, você consegue trabalhar melhor sobre a sua produção. Você consegue melhorar a qualidade de produto, você consegue reduzir o papel, né, a existência de papel, controles de versionamento de documentos no chão de fábrica. Você consegue capacitar melhor as pessoas para a operação na fábrica, nos equipamentos, justamente por causa desses dados históricos, né? Você consegue melhorar todo o processo de planejamento, porque a partir do momento que você tem uma coleta eletrônica, você não vai ficar refém das anotações que estão no papel, né? O que acontece, por exemplo, quando a anotação está no papel, os horários eles são arredondados, o papel ele aceita qualquer informação, né? Quando você, por exemplo, está pegando um sinal de uma máquina, você vai saber exatamente quanto tempo que durou um ciclo de máquina, não vai ser o que vai estar anotado no papel. Com isso, você vai ter uma cronoanálise real, né, coletada em campo,
sem interferência humana dos seus processos. E isso que vai gerar, né? Gerar para você um melhor conhecimento do seu processo. Então, você vai conseguir melhorar o projeto, e o seu processo e melhorar o planejamento, né, de produção. Você consegue melhorar o atendimento ao cliente. Então, por exemplo, em tempo real, você consegue ver um pedido de um cliente de vocês, em que ponto que está, quanto tempo está previsto para o término dele, né? Você consegue reduzir custos de setup, tempos de espera, justamente pela ciência desses tempos em tempo real. Você consegue criar planos, sequências mais confiáveis e precisos de produção. Coimbra, você quer falar alguma coisa a respeito disso, já que é bem a tua área? Não, pode concluir, Ruslan, que aí eu acho que é importante a gente ir falando da problemática real, né? Como é que, problemas que a gente vê na prática, na fábrica, e aí você vai detalhando, mostrando as telas do sistema, acho que fica até mais fácil para o pessoal depois absorver, né? Perfeito, legal. Bom, e por que desses ganhos que foi apresentado na tela anterior, né? Porque justamente você vai conseguir reduzir quebras de máquina, a cronometragem de tempo real que eu falei, você vai conseguir reduzir tempos, você vai conseguir ter ciência dos tempos de limpeza, dos tempos de manutenção, que isso fica muito oculto dentro dos processos, né? Então, a partir do momento que o operador ele começa a produzir alguma coisa em alguma máquina, alguma operação, esse tempo de limpeza, tempo de manutenção da máquina acaba sendo absorvido nesse tempo de produção, nesse ciclo que ele está anotando, e vocês acabam não tendo ciência realmente, por exemplo, de quanto tempo um operador leva para tirar cavaco da CNC para começar o próximo processo, né? Por exemplo, vocês conseguem reduzir, né, problemas de qualidade, vocês conseguem ter planos de trabalhos alternativos, né, rotas de produção alternativas, listas de peças alternativas também. Então, desde peças de manutenção, como lista de peças alternativas para a produção, vocês conseguem melhorar a parte de logística interna dentro da fábrica, que nem, por exemplo, uma peça com maior criticidade aguardando uma ponte rolante que está sendo usada, por exemplo, por um manutentor colocando um motor numa esteira, por exemplo, né, num equipamento de processo. Poxa, então espera, a gente sabe que a máquina está parada, uma produção está parada esperando isso, usa a ponte rolante para essa parte da logística interna, por exemplo. Vocês conseguem ter essa consciência, né, do que está acontecendo na fábrica e lidar melhor com o que ocorre. Disponibilidade de recursos de qualidade, e também vocês conseguem fazer alterações para minimizar tempos de processo e configurações justamente pela ciência de todo o processo, né? Bom, então aqui vamos lidar um pouco com as dúvidas comuns que se tem sobre as plataformas de MES, né? Até o Coimbra fez algumas seleções, né, Coimbra? Essa primeira questão, viu, Ruslan? Como a gente analisa a performance da fábrica, né, a questão de utilização dos recursos, a disponibilidade, uma coisa que é extremamente importante, né, a conformidade com os estándares de produção, porque a gente tem uma teoria a ser seguida, mas na prática como isso é monitorado, o indicador, né, a eficiência global dos equipamentos, como é que ela é feita. E uma coisa para mim que é extremamente importante, né, que eu gosto muito de desmembrar o OEE. Então, eu gosto de ver disponibilidade, performance e qualidade separado, porque eu acho que o indicador fica mais limpo, isso é uma opinião minha. Como é que o MES ele faz isso? Tá, perfeito. Bom, vou mostrar até aqui em cima de uma tela mesmo, retirada da plataforma. Bom, o OE é meio que uma base, né, de toda a plataforma MES que nós temos aí no mercado. Então, ele desmembra, como você disse, né, a disponibilidade, a qualidade, a performance, justamente para você entender realmente o que está acontecendo com a sua produção. Então, por exemplo, nesse caso, nós temos aqui um OE de 70%, né? Então, você tem a disponibilidade, 95%, tem uma disponibilidade boa, só 5% de downtimes, né? Qualidade de 91%, dependendo do processo, é muito boa, né? Mas uma performance baixa. Então, a gente está rodando o equipamento com uma baixa performance. E isso, o que faz? Acarreta justamente a queda de um OE. Então, uma plataforma MES, como a nossa aqui da Cantier, ele permite que você veja, entenda
como está composto o OE da sua fábrica, do seu equipamento, da sua linha, né? E para vocês conseguirem fazer uma interação. Por exemplo, aqui eu vou pedir, por exemplo, para um manutentor ver por que a máquina está rodando com uma performance baixa, né? Ou qual é o problema? Por exemplo, numa CNC, o operador ele está com receio, ele está rodando a máquina em bloco a bloco, ele está rodando a máquina, por exemplo, com potenciômetro baixo, né? Para ele ter uma visão melhor do que está acontecendo no processo, porque ele tem seguro, por exemplo, né? Ou então eu estou rodando a máquina, uma linha de produção, uma velocidade mais baixa, porque eu estou com vibração ou algum problema. Então, tudo isso, o OAE ele consegue, né, transparecer e dar essa visibilidade para vocês, clientes, né, para vocês, gerentes de produção, né, gestores industriais, verem o que está ocorrendo dentro da fábrica. Bom, a outra pergunta, né, é sobre a conformidade com os estándares de produção. Então, aqui entra também, entra várias partes, né, Coimbra, porque os padrões de produção, eles são, desde, por exemplo, da definição de um roteiro, seguir esse roteiro de produção conforme foi feito, né, formulações, por exemplo, na indústria química, formulações seguindo o padrão deles, tudo, correto? É isso, né, Coimbra? Isso mesmo. Exato. Bom, a plataforma, você consegue estar trazendo esses dados de processo para dentro dela e exibi-los, né, também para você ver se os parâmetros de processo eles estão corretos, né? No caso aqui, a minha demonstração, ela trata de uma indústria discreta, então eu não consigo mostrar perfeitamente, vamos dizer, essa interação, por exemplo, com processos de caldeiras, mixers, né, como funciona, mas a plataforma MES, ela traz esse recurso também quando ela se adapta ao processo do cliente. Excelente, excelente. Uma outra questão também, a gente sabe que o sistema MES ele se aplica tanto à manufatura discreta como à manufatura por processos, né? E na manufatura por processos, tipicamente, existe na prática muita dificuldade de você controlar o fluxo de produção, porque você tem a preparação do material, né, a parte de pesagem, a parte de processamento, né, que é o processamento do bulk, né, e o invase. Então, como o MES ele gerencia esse fluxo de produção, principalmente falando da manufatura por processo? Perfeito. Fazendo um controle de receitas, né? Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui a plataforma. Eu vou parar o compartilhamento e compartilhar a tela da plataforma. Então, por exemplo, na plataforma a gente tem toda a parte de configuração do produto, né, onde nós podemos estar definindo rotas de manufatura, biomaterial, né, isso aqui mais para a indústria discreta, né, mas nós conseguimos fazer o planejamento também, por exemplo, de utilização de material que cai dentro da parte de receitas, né, colocar aqui, até mesmo automatizar com a plataforma MES, por exemplo, até mesmo dosadores. Por exemplo, eu dou entrada a uma ordem de produção. Eu sei que essa ordem de produção eu vou precisar, por exemplo, de tantos quilos de açúcar, então tem a separação desse material inicial, o depósito desse material, por exemplo, no mixer, né? Tem dosadores também automáticos que a plataforma ela consegue estar fazendo essa automação. Então, fazendo a seleção desses dosadores, o despejo desse material nos mixers, né, aqui automaticamente. Então, nesse caso, eu tenho aqui uma manufatura discreta rodando em demonstração, então eu não consigo mostrar esses processos como eles se dão dentro da plataforma, mas é possível fazer isso sim. Ok. Eu dirigi a pergunta mais para a manufatura por processo, pela complexidade, né? E a gente sabe que atendendo a manufatura por processo, a gente também atende a manufatura discreta, né? Sim. Por exemplo, você trabalha aqui com rotas de produção. Então, por exemplo, na manufatura discreta, você vai fazer uma operação para cada máquina, etc., né? Então, você vai colocar aqui, por exemplo, uma operação, colocar, por exemplo, 10, descrição, separação, né?
Eu coloco aqui dentro da plataforma. Como, por exemplo, separação das bateladas, né? Vou selecionar aqui um já pré-existente. E eu começo a montar essa rota minha de produção. Então, aqui também eu monto a formulação do meu produto, a receita. E eu consigo fazer o controle e a gestão da minha receita ligado também com a automação da empresa, né? Para que eu possa fazer essas receitas automatizadas. Então, como eu falei, né? Imagina, por exemplo, uma fábrica de chocolate, onde eu tenho uma mixagem inicial da massa, né, de cacau, com a manteiga de cacau. Então, eu consigo ter uma esteira automatizando para levar esse material para um mixer, para uma concha específica, por exemplo. Eu consigo fazer isso aqui dentro das rotas de manufatura, separando os materiais, né? Da mesma forma aqui, então, na configuração de produto, né, eu tenho a parte de lista de materiais, onde eu consigo estar colocando cada um desses itens que compõem o meu produto, né, em que etapa que eles vão entrar, e também as especificações de produto, para eu conseguir fazer o meu controle de estoque com RP, tudo, né, fazer a integração com RP. Legal? Perfeito. Deixa eu mudar aqui a tela. Bom, próxima pergunta. Pode passar? E aí na medida em que a produção ela começa, né? E aí é um outro problema que a gente tem, que é o controle de todos os registros da produção, né? Inclusive, dependendo do segmento da empresa, a gente precisa guardar isso por alguns anos por uma questão de requerimento regulatório, né? Mas, além dos registros de produção, existem outros documentos da fábrica, que são os procedimentos, instruções de trabalho, receitas, projetos, desenhos, né? Como a gente faz essa gestão dessas informações dentro do MES? Tá, perfeito. Bom, vocês estão vendo aqui a tela do MES? Mudou a tela? Sim. Beleza. Product Specs. Um minuto que saiu aqui. Bom, então, Coimbra, como você falou, junto com as ordens de produção, são gerados documentos, como, por exemplo, documentos, folhas de processo, etc., né? Como que você trabalha com isso? Quando você está fazendo aqui também a configuração do produto, né, você consegue trabalhar com uploads aqui, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso eu tenho uma metalurgia, né? Então eu consigo fazer uploads aqui de documentos com instruções de soldagem, com especificações dos produtos, né? Reportes aqui, por exemplo, de configuração do produto. Um pouquinho lento, deixa eu mostrar aqui numa outra tela. Mais um minutinho. E você tem também um gerenciador dentro da plataforma que permite que você faça o controle e a gestão de todos esses documentos que são distribuídos no chão de fábrica. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui um slide específico. Estão vendo agora o slide novamente? Não, né? Não, na interface do software. Perfeito. Bom, Isso, você tem dentro da plataforma também um centro de controle de documentos, né? Onde você tem toda a gestão
de documentos que estão para aprovação, você tem todo o ciclo de vida, é como se fosse um mini PDM dentro da plataforma, né? Documentos ativos, documentos rejeitados, revisões, documentos que foram submetidos hoje, né? Documentos obsoletos que caíram de uso, então você consegue ter esse centro de controle de documentos dentro da plataforma também. Então, atrelando isso às ordens de produção, né, que cada etapa você pode ter um documento específico com instruções dentro da plataforma. Perfeito. Legal? Perfeito. Você falou um pouco de como são coletados alguns documentos, né, mas também tem a coleta dos dados, né, que vão fazer parte principalmente dos documentos de produção, né? Então, eu queria ver um pouquinho com você como é que é feita essa coleta e também que tipos de dispositivos a gente pode usar, né? Se os dispositivos móveis também podem ser utilizados na coleta dessas informações. Perfeito, legal. Bom, aqui nessa demonstração nós não temos o acesso nos dispositivos móveis para mostrar para vocês, em celular, tudo, né? Mas como que funciona? Qualquer dispositivo móvel, celular, tablet ou computadores, né? Você tem uma interface construída para que o operador faça o apontamento desses registros de produção. Então, vamos dizer, basicamente, ele entra com a ordem de produção, ele entra com que operação que ele está fazendo, né? E automaticamente os tempos são computados. Se há uma parada, né, ele identifica que uma máquina parou, ele recebe um alarme que ele tem que justificar essa parada. Então, respondendo à sua pergunta, né, você pode usar qualquer dispositivo para ser usado como base de coleta de dados, de celulares, tablets a computadores, né? E essa coleta de dados que compõe os registros são feitos através de apontamentos manuais e também de coletas de dados automatizadas retiradas das máquinas. Então, se a máquina está operando, não está operando, velocidade, ciclos, né? Você tem isso dentro da plataforma. Legal? Perfeito. Bom, falando dos dados, agora vamos falar dos ativos que a gente tem na mão quando a gente tem uma fábrica, né? Que são os nossos colaboradores e as máquinas. Como é que a gente gerencia a alocação desses recursos, né? Máquinas e colaboradores dentro do MES? Perfeito. Isso é muito importante, né, de ser feito, porque justamente isso vai definir planilhas de capacidade de operadores. Você vai saber se um operador pode estar num posto de trabalho ou não, até por questões de normas de segurança, de capacitação dentro da empresa. Dentro de uma plataforma, né, como a nossa, como o Cantier MES, o que você tem? Você consegue definir, por exemplo, turnos, centros de trabalho, que aqui entram as máquinas, então você começa a alimentar a plataforma, né, com os seus equipamentos. Então, é muito fácil você fazer isso, você adiciona, por exemplo, coloca um código, uma descrição, né, você faz a mesma coisa, por exemplo, para os seus trabalhadores, então você consegue lidar, né, por exemplo, tipos de operadores, os skills que ele tem, você coloca aqui dentro da plataforma também, os skill sets, né, para você fazer a redefinição, por exemplo, um código, né, de funcionário com o que ele pode estar fazendo. Então, por exemplo, um operador de MTMS4, né, o que ele vai fazer? Ele vai poder operar aqui somente a máquina MTMS4, né? A mesma coisa você consegue colocar dentro da plataforma grupos de ferramentas, né? Ter as ferramentas, os grupos dessas ferramentas, né? Novamente aqui os equipamentos, prioridade deles. Então, por exemplo, até quando você está definindo rotas de produção, né, você consegue estar dentro da plataforma colocando prioridade para os seus equipamentos. Então, a partir do momento que eu agrupo esses equipamentos em equipamentos semelhantes, eu começo a alimentar aqui qual que é a prioridade desses equipamentos. Então, quando eu lançar, por exemplo, uma ordem de produção, ele vai entender que, por exemplo, uma mandrilhadora do início de um processo de usinagem, por exemplo,
ela é prioritária, então ela vai receber minhas primeiras ordens, ou então ordens que necessitam maior agilidade, rapidez no processo, né? Se essa máquina estiver ocupada, ele começa a gerar para mim, nessa lista de prioridades, qual que seria o segundo equipamento, o terceiro equipamento a ser utilizado para uma ordem de produção não ficar parada, né? Da mesma forma, você define os processos, cada um dos processos, equipamentos que são relacionados a esses processos, né, que ele vai caindo nessa lista. Então, quais são os equipamentos desse processo, quais são a prioridade desses equipamentos, né, dentro dos seus grupos de atuação, de ferramentas, de trabalhadores, né, e por aí vai. Então, você consegue ter todo esse ambiente gerenciado dentro desse Factory Setup, dentro do Cantier MES. Excelente. Vamos dizer, essas planilhas, tudo não são algo muito bonito de ver, né? Porque são dados muito tabulares, mas eles estão aqui. Bom, essa questão de sequenciamento de produção, Ruslan, eu há 15 anos atrás, eu fazia sequenciamento de produção no Excel, né? E por mais que a gente tentasse congelar, né, a semana, até 1 hora antes da produção, a gente tinha que mudar alguma coisa na sequência. Então, sequenciar a produção sempre foi um desafio muito grande. Uma experiência mais recente, há 4 anos também, apesar das soluções que existem aí no mercado, também é um grande desafio, né? Porque a gente fica entre a cruz e a espada, né? Se eu quero fazer um sequenciamento de produção com um privilégio de redução de custos, então eu vou na redução dos tempos de setup, né? Procurar reduzir os tempos de setup, faço lotes maiores, ou se eu reduzo o tamanho de lote para ter um atendimento maior, mas aí a gente tem mais tempo de setup, e aí, enfim, você acaba aumentando o custo, né? Então, a questão de sequenciamento é um desafio, acho que para a maioria das empresas. O MES da Cantier, ele tem um APS integrado nele, onde a gente possa, inclusive, Ruslan, escolher qual é a estratégia que eu quero, se é uma estratégia de maior atendimento ou de menor custo. Sim, nós conseguimos fazer isso. Então, esse ponto que você falou, Coimbra, é muito importante, porque exatamente, por exemplo, entra um lote emergencial e eu vou parar a produção atual, fazer um resetup da minha fábrica para produzir esse lote e depois voltar ao lote anterior, fazendo novamente o setup, né? Isso é viável economicamente para a fábrica? É melhor eu lidar com o atraso desse lote emergencial ou não, né? Como que você trabalha isso dentro da plataforma? A plataforma, sim, ela possui inteligência artificial para estar gerando esse sequenciamento. Então, basicamente, o que nós fazemos? A partir do momento que uma ordem de produção é emitida pelo MRP, né, o que você faz dentro da plataforma? Você gera, né, aqui rotas de produção. Então, vamos pensar num cenário de equipamento quebrado, tá? Depois eu trato essa parte dos setups. O que o sistema entende? Ele entende que, por exemplo, uma máquina quebrou e eu tenho uma produção sendo executada por esse caminho, passa por essa máquina, né? Aqui, quando você define dentro da plataforma as rotas de produção, que isso já pode vir importado do MRP, ou você pode criar aqui dentro da plataforma, né? O que você faz? Você define a sequência, o processo, a rota padrão, né, do processo. Se você quiser, você pode estar definindo também equipamentos, né, para esse processo que não são padrão, mas são opcionais caso haja algum problema. Aí, nesse caso, automaticamente ele muda essa operação, muda a rota de produção, né, dessa operação para passar por esse equipamento que não está trabalhando, não está operacional por algum problema de downtime e encaminha para um outro. E automaticamente ele pode entender que esse equipamento ele tem tempos diferentes, porque ele trabalha, por exemplo, numa frequência diferente, numa velocidade diferente, e ele já altera toda a expectativa final da ordem, né? A parte de inteligência artificial, né, está dentro desse Manufacturing Intelligence. Então, o que nós temos, né?
Deixa eu abrir aqui. Então, o que nós temos dentro aqui da plataforma? Por exemplo, aqui eu tenho configurado, Coimbra, a parte de ocorrências, né, de downtime das minhas máquinas. Eu prevejo, por exemplo, os tempos de quebra. Então, eu estou aqui, por exemplo, o sistema ele tá parado num tempo histórico aqui de abril, né, de 2021. Então, aqui no dia 20, por exemplo, eu tenho um total de downtimes que foram tidos, né, e eu tenho aqui o que foi previsto. O que ele faz? Pela previsão dele, que eu tenho uma curacidade aqui, nesse modelo de 64%, ele já consegue estar alterando o planejamento das minhas ordens, os caminhos das rotas, né? Por exemplo, esse equipamento meu, ele está apresentando um desgaste, vibrações, etc. Ele altera automaticamente a rota da manufatura. Também, na hora de você setar, né, a configuração do produto, né, você pode pedir para ele fazer o seguinte, essa ordem ela vai entrar como emergencial. Qual que é o melhor caminho para eu produzir ela? Visando o quê? Diminuições de setup, ou então diminuição de tempos de produção, visando o tempo de entrega dessa minha ordem de produção. Então, tudo isso você faz aqui nessa parte de configuração do produto. E ele automaticamente ele tem como um APS incorporado dentro dele, que ele faz esse manejamento para você. Legal? Consegue visualizar a sequência de produção, Rosana? Consegue ter essa visualização? Nessa demonstração específica, ó, por exemplo, eu estou carregando... Você não tem os dados aí, né, para mostrar um sequenciamento, né? Ele está carregando aqui, está um pouquinho lento. Mas, assim, é aqui exatamente nessa parte de configuração da produção. Tá. Eu pergunto assim, só para a gente ter a certeza, né, que existe um recurso visual, né, para a gente enxergar a sequência numa ordem de tempo. Aí fica mais fácil para visualizar o que está acontecendo na fábrica, né? Sim. Vamos lá, vou abrir aqui o monitor de inventário, né? Então, vamos abrir aqui, por exemplo... Aqui eu vou ter um... A conexão está ruim hoje. Porque está chovendo aqui, Eli. Bom, mas assim, é aqui dentro da parte de forecasts de demanda, né, e de planejamento que eu tenho essas informações, mas infelizmente minha conexão aqui hoje está um pouco lenta. Eu também está chovendo aqui também, eu estou bastante preocupado que a minha luz aqui está piscando também. Ok, está ótimo. Tá bom? E como isso está rodando via web, né? Vamos lá, voltar aqui para as perguntas. Mas essa é a ideia da plataforma, assim que ela funciona, né? Tá. Bom, voltou aqui para o slide, né? É o próximo. Você falou, né, que o sistema, a gente tem documentos relacionados à produção, inclusive os estándares de produção. Nesse estándar de produção, a gente tem a alocação dos recursos para um determinado equipamento. Então, se eu tenho 3 pessoas operando um equipamento dentro do estándar de produção, a gente tem que seguir essa definição do estándar, desse estándar. E como a gente vê isso no sistema, né? Como é que a gente faz essa gestão de pessoas para que a gente tenha uma apuração dos custos de produção, né? Porque é muito comum a gente ter no estándar de produção 3 pessoas, mas na prática entram 6 pessoas para aquele equipamento, né? E então, para a gente garantir que a gente tenha o menor custo de produção, ou pelo menos o custo esperado, como é que a gente faz essa gestão dentro do sistema? Naquela mesma área que eu mostrei fazendo o setup dos equipamentos, das pessoas, né, dos skills delas,
eu coloco também o custo de produção, por exemplo, o custo de hora homem dela, né? No final, depois eu vou mostrar para vocês o consolidado, um dashboard geral, onde a gente vai detalhar essas informações, né? Por exemplo, os custos de produção, etc. Mas, basicamente, eu coloco o custo de hora homem dessa pessoa. Quando as pessoas fazem o apontamento da produção, né? Então, por exemplo, ele diz que existem várias situações. Eu posso ter, por exemplo, um centro de trabalho com múltiplos operadores, né? Ou então um centro de trabalho com um único operador, por exemplo, uma CNC, ou então vários centros de trabalhos com um único operador. Então, por exemplo, uma injetora, eu tenho um operador rodando 3 injetores, por exemplo. Uma máquina de usinagem, eu tenho um operador lidando com uma máquina, dependendo do tamanho e os ciclos dela, né? Agora, por exemplo, eu posso ter uma célula de montagem, onde eu vou ter 3, 4, 6 operadores numa célula de montagem. Tudo isso é feito dentro da plataforma, como com os apontamentos, identificando que essas pessoas, elas estão inerentes ao processo, elas fazem parte desse processo, elas dão o início e o fim do seu trabalho, eu computo essas horas, e essas horas estão ali na configuração de hora homem do operador. Perfeito. Ok? Perfeito? Okay. Também nós estamos caminhando aqui para o final já, Coimbra, falta 5 minutos aqui para o final da hora marcada, né? Então, vamos passar aqui para o próximo. Bom, começamos a produção, a questão agora para a gente garantir que todas as informações dos lotes, né, que a gente tenha toda a rastreabilidade durante todo o processo produtivo, né? Então, como é que a gente garante isso? Isso é fundamental para as empresas de alimentos, empresas de ciências da vida, farma, cosmética, enfim. A gente tem que ter a rastreabilidade. Como é que a gente faz isso dentro do sistema? Sim, nós temos aqui toda a parte de reportes dos trabalhos em processo, né? Então, eu consigo abrir aqui dentro da plataforma todas as ordens que estão sendo executadas, por quem está sendo executado, por qual máquina, operação que ela passou. Deixa eu mostrar isso daqui no PowerPoint, que eu acho que vai ser um pouco mais rápido. Mostrando no PowerPoint. Felizmente, minha conexão ela não está ajudando hoje. Ao vivo é assim mesmo, viu, Rosana? Tudo pode acontecer. Infelizmente, a internet, eu vou até rotear pelo celular, que eu acho que vai melhorar. Faz parte. Por exemplo, então aqui você tem, estão vendo essa tela? Sim. O do IP, né? Então você consegue fazer o acompanhamento da ordem, o lote, o item, em que processo que está, né? Por exemplo, o tempo esperado, né? A data, o horário esperado para completar a ordem, a situação dele, né? Por exemplo, está em um IP, então eu tenho aqui trabalhos que não foram iniciados, trabalhos que já estão concluídos, trabalhos que estão em um IP, qual que é a máquina. Então, tudo isso fica registrado dentro da plataforma, operadores que estiveram, para vocês conseguirem consultar e gerar relatórios, né? Para vocês terem a rastreabilidade do item produzido. Não, perfeito. É uma pena porque o tempo ele voa, né? A gente tem tanto assunto ainda para a gente conversar, mas para também não passar muito o tempo, vamos falar um pouquinho sobre a parte de gestão da qualidade, né? Ou seja, durante a produção, a gente tem um controle estatístico de processo durante o processo, Ruslana? Sim, nós temos. Estão vendo aqui uma tela de uma carta estatística? Sim. Perfeito. Então, o que acontece? Da mesma forma que você colhe as informações dos operadores, né? Como, por exemplo, ordem de produção, se a máquina, o motivo de paradas de máquina ou não, você pode pedir que o operador ele faça o apontamento também de tempo em tempo de dimensões, de qualidades, de dados, né, desse produto que está sendo produzido.
até mesmo, né, até uma seguinte pergunta sua, aqui, que nós tínhamos conversado, Coimbra, era a respeito de testes de laboratório, né? Então, a gente Isso, pode estar coletando esses dados, por exemplo, de máquinas que oferecem essas informações, que nem, por exemplo, uma CNC com apalpador, que vai dizer para mim o dimensional da peça, automaticamente eu consigo coletar esse dado e trazer para dentro do sistema, quanto também uma integração com sistemas de laboratório. Então, por exemplo, numa indústria química, uma amostragem é levada para o laboratório, essa análise ela é estudada e esses dados são devolvidos, né? Então, essa integração pode ser feita direto com o sistema do laboratório, então com telas de inserção desses dados manualmente. Legal? Isso. Tá, porque é comum também, né, a gente leva essa informação para o laboratório, que é a próxima questão, né, que a gente vai falar, a gente leva uma amostra do produto para o laboratório e fazemos a análise, né? E aí a gente tem que inserir de uma forma manual esses dados, né? Então, você já fez algum comentário, não sei se você quer complementar com alguma outra coisa. Então, é exatamente isso. Então, as plataformas de MES, elas têm que ter, né, como a Cantier tem, capacidade de se conectar com outros sistemas, via APIs ou não, né, para estar trazendo esses dados, por exemplo, de sistemas de laboratório. Sistemas de laboratório, de salas de meteorologia, por exemplo, né? Então, tem essa capacidade de ser trazida para dentro do sistema e exibir em telas, como essa, por exemplo, uma carta estatística de processo, né? Onde você consegue ter as informações, por exemplo, se houve uma transgressão, né, dos limites ou não, como que isso está se dando dentro da história, né, da produção, por exemplo, os limites que foram colhidos, você tem dados históricos disso, né, para você saber o comportamento dos seus equipamentos durante a produção e os dados coletados da qualidade a respeito deles. Tá. E, bom, agora, quando tudo está correndo bem, é ótimo, né? Quando os desvios estão dentro do limite máximo e mínimo, tudo ok, né? Agora, se a gente sai do limite superior ou inferior, durante o processo, o sistema ele tem um alerta para o operador. Existe esse recurso, Ruslan? Existe esse recurso de duas formas, né? Então, voltando aqui na carta estatística, você pode ver que, por exemplo, ele considerou esse ponto, né, como um ponto de alarme. Ele deu aqui para mim um ponto fora, então ele ficou em vermelho. Isso, né, você pode ver que, por exemplo, apareceu até um alarme aqui, ó, no topo da plataforma, aqui em cima, vermelho, né? Ó, aqui. Isso aparece na tela de apontamento do operador, também esse alarme, pedindo uma alteração do processo ou uma parada do processo para análise, tá? Então, isso a plataforma também faz entrega, né? E se você tiver IOs ligados, por exemplo, a sinaleiros, né, na fábrica, você consegue também, por exemplo, acender uma luz vermelha, uma luz amarela de atenção. Excelente. Então ele faz essa interação também com o mundo físico, tá? Excelente, sensacional. Bom, eu acho que eu só tenho mais uma questão para a gente discutir aqui, que também é super importante para a manufatura, né, para a gente garantir que os equipamentos estejam sempre disponíveis, né, que é a questão de gerenciamento de manutenção, principalmente da manutenção preventiva, né, e também a guarda desses registros, né, os logs de manutenção. Como é que é feita a gestão dentro do Cantier, Ruslan? E aí eu acho que a gente já abre, eu não sei se tem perguntas aí da audiência, aí a gente já pode abrir para as perguntas aí da audiência. Então, vamos falar da manutenção e a gente já abre para o pessoal. Tá, perfeito. Bom, eu vou mostrar aqui também em slide. Estão vendo a tela? Voltou para você. Voltou para mim só um minutinho. Bom, dentro da plataforma, você tem integrado também um sistema de MMS, né? Que seria um sistema de controle, de gestão da manutenção. Então, o que você consegue fazer com ele? Abrir ordens de serviço para corrigir equipamentos, falhas em equipamentos, trabalhar com informações, né, preventivas. Então, por exemplo, você tem dentro da plataforma
também as preventivas que estão agendadas, para que dia que estão agendadas, né? Se precisa comprar material ou não. Você tem todo o histórico dessas manutenções que servem como uma base de conhecimento. Vocês têm também toda a parte, por exemplo, da gestão dos manutentores. Então, quem que é o manutentor elétrico, mecânico, né, da fábrica, que vão receber as ordens de serviço específicas para ele. Então, a plataforma da Cantier é tão completa que ela engloba, inclusive, os sistemas de manutenção. Legal? E você tem toda essa parte dos recursos, né, dos dados históricos das manutenções anteriores e a integração dessas manutenções também com o sistema de compra. Então, por exemplo, se precisa de uma peça de reposição ou não na fábrica. Perfeito. Eu assim, estou bastante surpreso, né, com a abrangência do sistema. Realmente é muito difícil, né, de encontrar um sistema com essa abrangência. Estou muito satisfeito. Assim, todas as minhas inquietações, eu acho que eu coloquei aqui para a gente apresentar para o pessoal que está assistindo junto com a gente. Agora, Hélio, a Fernanda, que estão aí, tem perguntas da audiência nossa? Tem, Fernanda? Só teve uma pergunta de uma pessoa que já saiu, que infelizmente vou ter que responder por e-mail para eles, mas é o tempo de implementação médio de uma... Não sei se a pergunta foi, qual o tempo de implementação de uma solução como essa? Perfeito. Bom, o tempo de implementação de uma plataforma como a nossa, ela vai variar muito da complexidade de todo o processo e de, por exemplo, quais módulos, né, que a empresa deseja implementar. Mas, basicamente, uma implementação de uma plataforma completa, com a empresa já organizada, com os dados, vamos dizer, que eles querem digitalizar, o cliente já com um conceito, né, de seus processos bem definidos, ela se dá por volta de 3 a 4 meses, entre a implementação, o treinamento e o go-live da plataforma. Né? Lógico, muitas das empresas elas têm ainda problemas com seus processos, né? E aí depende, por exemplo, de uma consultoria, como, por exemplo, do Coimbra, né, do Carlos Eduardo, que vai ajudar vocês a identificar os processos, mapear os processos, para daí, então, digitalizar eles dentro da plataforma. E aqui eu volto naquele tema, né, que a utilização de metodologias ágeis num projeto como esse é fundamental, né, porque nem todo o processo ele é conhecido, então a gente precisa ter adaptabilidade e dar fluxo durante todo o projeto. Então, aplicar essa metodologia é super importante para que a gente realmente tenha sucesso. Tem mais alguma pergunta, Elion? Aqui do meu lado, só se eu tiver com a Fernanda. Tem, Fernanda? Não tenho. Tá tudo certo. Será que alguém quer fazer... A gente pode abrir o microfone para alguma pergunta final? Se alguém tiver alguma curiosidade final, a gente abre o microfone. Só desbloquear o pessoal. Desbloqueie os microfones do pessoal, se tiver alguma pergunta aí para a gente agregar algum tema aí que a gente, de repente, não tratou, né? Eu não consigo fazer isso, tem que ser o Hélio. A pessoa tem que pedir para desbloquear. Eu acho que pode levantar a mão, né? Também, né? A audiência tem alguma pergunta do Marco Antônio? Não? Marco Luciano. Bom, eu acho que se não tem perguntas, né, eu acho que a gente pode, acho que a gente pode encerrar também, nós já estamos chegando no tempo previsto. Eu queria agradecer muito ao Ruslan, né, por ter dado essa aula sobre MES para nós, né? Eu, particularmente, me sinto bastante confortável com ele também, a você, se você quiser também. Agora eu já passo a palavra para vocês. Da minha parte, eu encerro. Hélio, se quiser fazer um encerramento, depois a gente passa para o Ruslan. Bom, vai lá, Hélio, vai, depois passa para o Ruslan e a gente finaliza, então. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar para vocês a solução. A solução é bastante interessante, de rápida implementação, atende vários processos de negócio, seja da indústria de manufatura discreta, seja na indústria de processos, e estamos à disposição com o apoio da SEC para levar essa solução para vocês aí no Brasil.
Ruslan, quer dar uma Perfeito. palavrinha final? Bom, pessoal, agradeço a toda a audiência, né? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar a respeito, né, da plataforma, como que ela pode estar ajudando vocês, entrem em contato conosco, vocês têm os e-mails, né? Vou colocar aqui na tela os nossos e-mails para vocês entrarem em contato, questionarem, e aqui, pronto. Deixa eu compartilhar a tela. E estamos aqui à disposição de vocês para ajudá-los aí nesse desafio de implementação de sistemas de execução de manufatura, né, e trilhar esse caminho da transformação digital.